Quantas vezes você já se sentiu insuficiente? Quantas vezes você pensou que o que você estava fazendo era pouco? Quantas vezes você tentou ser reconhecido por ser o melhor no que você faz e se frustrou porque aquela pessoa que você admira não te deu os devidos parabéns? Quantas vezes você caiu de cama com uma crítica de uma pessoa que você admira muito, do profissional que você espera ser, da pessoa que você sonha em ser, em alguém que você se inspira? Quantas vezes você se destruiu, tomou medicamentos tarja preta por uma autocobrança interna interminável, uma responsabilidade de dar conta daquilo com perfeição? Hoje eu quero falar sobre o filme Whiplash. Quem trouxe esse filme para mim foi meu namorado, e nós assistimos juntos há muito tempo atrás. E eu estava vivendo uma cobrança interna muito grande na minha prática clínica, porque, conforme um amigo comentou no post que eu fiz recentemente, o mercado fazendo a gente ficar numa insegurança eterna. E isso não é só com a psicologia, mas esse é o foco desse vídeo. Primeiro eu quero ressaltar que isso não é um incentivo ao descompromisso, ao descaso, que cada um pode fazer o que quiser e coisas nesse sentido, porque a gente sabe que a internet tem margem para isso. Muito pelo contrário, você que me conhece sabe que eu estou finalizando a minha especialização em prática baseada em evidências e tenho um compromisso com meus clientes, com os meus pacientes, dentro do que a gente tem hoje de melhor para oferecer dentro da saúde mental. E antes de iniciar esse vídeo, eu quero trazer uma colocação de um dos meus professores, Jean Leonard, que eu anotei e achei incrível e gostei muito da pontuação dele. Vou ler com vocês e em seguida vou entrar para essa reflexão do filme Whiplash. Psicoterapia competente depende da integração entre avaliação, relação terapêutica, formulação, planejamento, intervenção e monitoramento. Então essas são as habilidades que nós precisamos dominar. O psicólogo precisa saber construir uma relação terapêutica sólida, realizar entrevista e avaliação clínica, estabelecer objetivos claros, específicos e mensuráveis, formular o caso, selecionar a intervenção e interpretar instrumentos, oferecer psicoeducação, validar adequadamente e acompanhar de modo contínuo os resultados do tratamento. Além disso, precisa dominar procedimentos de intervenção. Isso inclui, conforme as necessidades do paciente, então vai variar de caso para caso, técnicas presentes na terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental dialética, terapia de aceitação e compromisso, entrevista motivacional e outros modelos sustentados por evidências. Isso é verdade. E muito se fala que a faculdade não te prepara para o atendimento do seu paciente, do seu cliente. Isso também é verdade. E só aqui já aparece muita coisa, e por isso eu escolhi me especializar em prática baseada em evidências, para aprender esses princípios fundamentais e essenciais com pessoas que já pesquisaram muito sobre o assunto, já estudaram muito sobre o assunto e sintetizaram isso para entregar para outros profissionais, por mais que essa síntese também seja bastante extensa. E agora eu quero ir para o filme Whiplash, trazer uma reflexão com você sobre a autocobrança profissional, o que está acontecendo no mercado hoje e principalmente a autocobrança e a forma que tem sido colocada hoje dentro do mercado, onde profissionais estão ficando inseguros e a atuação clínica acaba sendo prejudicada com isso. Parece que sempre tem algo que é muito importante, algo que não pode faltar, uma competência principal que você tem que aprender. E isso se atualiza, porque se atualiza o tempo todo, é saúde mental. E a gente tem que se especializar bastante nessas questões que são importantes, emoção, regulação emocional, terapia baseada em processos, são grandes competências, grandes autores que nós temos que ler, tantas coisas que nós temos que fazer, entrevista motivacional, diálogo socrático, questionamento, formulação de caso, e eu acho que nem cabe mais tantos livros nesse vídeo, e talvez essa não seja nem a metade dos livros que eu tenho por aqui. Fora pós-graduações, formações, cursos, imersões. Whiplash vai falar da história de um jovem
que era apaixonado pela música e ele queria ser um dos melhores do mundo na música. Ele encontra um professor e para ele aquele professor vira a referência da vida dele. E ele vive uma história onde cai sangue na bateria, do quanto ele se exaure para ser o melhor. Esse filme mostra que muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de eu posso melhorar, eu não sou o suficiente, e grande parte disso às vezes vem da inspiração que temos em grandes profissionais. Isso não é 100% negativo e nem precisa ser negativo quando colocado de uma forma saudável para nós. Como é lindo estarmos comprometidos com a saúde emocional, como é lindo estarmos estudando, mas o que vem acontecendo hoje é um ataque, uma colocação realmente abrupta. Você é um bom psicólogo, você faz realmente o seu trabalho, você sabe X, Y, Z, isso é importante para o crescimento da nossa área, para a responsabilidade que nós temos diante da saúde mental de outras pessoas, mas é importante que nós não percamos a humanidade. E eu preciso dizer uma verdade para vocês, um psicólogo nunca vai estar 100% pronto, e um psicólogo não é um Deus último fim, a única causa de resolução do seu problema. Muitas vezes outras coisas vão te ajudar mais que um psicólogo clínico. E digo mais, conheci referências profissionais, inclusive com PhD, pessoalmente, que pecaram muito em princípios básicos de manejo com pacientes e que me geraram grande prejuízo. E também já conheci profissionais com pouquíssima formação que foram extremamente assertivos com o pouco que sabiam. Então, não vamos cair nesse mar de colocações e você tem que ser assim e essa pressão em cima dos profissionais de saúde mental, como se só o fato de ser psicólogo clínico e especializado em prática baseada em evidências bastasse. Porque nem sempre o título vai condizer com aquilo que aquele profissional realmente sabe fazer, tá? E para muito além disso, às vezes a gente olha, mas aquela pessoa foi para Oxford, mas aquela pessoa fez aquilo, então eu não sou boa, eu não sou competente. Pare e pense, diante do que eu li lá no início para vocês, se você realmente sabe realizar os processos essenciais do seu trabalho. E se aperfeiçoe ao longo do processo. Saiba que é um processo. Você vai aprendendo as demais habilidades aos poucos, porque são vastas e são muitas. Então que a gente se coloque nesse lugar de mais compaixão com profissionais da área da saúde mental. E também você na sua própria vida, o quanto você tem se cobrado. E reforço, isso não é uma justificativa para o desleixo, para o descompromisso, então vamos agora aqui cada um fazer o que acha que é certo. Não, a gente precisa ter um compromisso com a ciência, com a saúde, com os processos. Cada profissional tem o seu lugar no mundo, mas façam isso com responsabilidade, sabendo realmente o que vocês estão fazendo. Por isso eu busquei uma pós-graduação em prática baseada em evidências, para ser boa nos processos que eu preciso saber enquanto profissional. Agora, o quanto além existe disso, talvez a gente nunca alcance. E se a gente olhar sempre tão para longe, se comparar de uma forma tão justa com aquele profissional que está ali há tantos anos, talvez a gente nem atenda. E isso é muito triste, porque profissionais de saúde mental têm sofrido essa cobrança também. Então eu achei muito importante trazer esse vídeo para falar sobre isso. Eu tô um pouco cansada, sabe? Eu não quero mais condenar ninguém. Se você é coach, vai lá e faz o seu trabalho. Se você faça o seu trabalho também, eu já também fui muito beneficiada de outras formas. Apenas saiba o seu lugar, tenha princípios éticos, tenha cuidado e responsabilidade com as informações que você transmite. Mas eu tô cansada dessa colocação. Parece que a psicologia foi colocada num altar tão grande. E talvez não seja bem por aí. Talvez a gente precise lembrar da humanidade, lembrar que pessoas são pessoas, e lembrar que antes mesmo de qualquer técnica, você pode ser o melhor profissional do mundo no planeta, com todas as certificações, todas as habilidades, todas as formações. Se você não se conectar com o seu paciente, com o seu cliente, se você não se conectar verdadeiramente com aquela pessoa,
ela não vai dar a mínima pro que você sabe. E outro, que talvez tenha muito menos formação que você, seja mais eficiente para ela. E isso é uma realidade. Mas não é uma justificativa para que você não saiba os processos importantes, para que você não domine técnicas importantes, para que você não se atualize, para que você não tenha responsabilidade diante da sua profissão. Mas vamos lembrar de ser humanos. Acho que o mundo está precisando de mais amor, de mais acolhimento, de mais calor, sabe? Aquele colo. E é isso que eu quis trazer com esse vídeo. E esse filme vai falar muito sobre isso. Até onde a sua autocobrança, a sua sede por reconhecimento, o seu pensamento de insuficiência, de que nunca vai estar bom, podem te levar. E eu espero que esse vídeo tenha feito diferença na sua vida, seja você profissional da área da saúde mental, seja você uma pessoa que me acompanha. Obrigada.